Muito bem, meus irmãos, nós fizemos aqui a abertura da escola dominical e começamos então lendo Romanos, do capítulo 5, no versículo 20, lemos todo aquele capítulo e lemos o capítulo 6 também e o comecinho do capítulo 8, né? Alguns versículos do capítulo 8. Muito bem. Nós estamos tratando alguns domingos de um dos textos mais difíceis de se interpretar da Bíblia, tá? E muita gente se questiona se naquele momento ali que Paulo fala, olha, quem vai me livrar do corpo dessa morte, porque eu sirvo com a carne ao pecado, né? As pessoas falam, será que Paulo está falando antes da conversão, depois da conversão? Eu estou tratando aqui, interpretando aqui esse texto, trabalhando com esse texto com a seguinte premissa, de que Paulo está falando de uma maneira geral, não está falando necessariamente a respeito dele, e por isso eu pego essa maneira geral e procuro aproveitar dela o conteúdo para analisarmos o ser humano, tá? Então ali envolve o antes e o depois da conversão. Até agora nós temos tratado do antes da conversão, os efeitos do pecado no ser humano, e nós vamos então caminhar um pouco mais para frente, agora vendo da interferência do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso no contexto que nós lemos agora nesses versículos do capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 20 em diante. Os irmãos observaram que Paulo ele está sempre tratando a respeito da lei de Deus, né? E ele falou então nesse versículo 5, capítulo 5, versículo 20 e nos versículos posteriores a respeito da graça de Deus. Então nós mostramos para os irmãos já numa aula passada que Jesus, ele é o divisor de águas a respeito da lei de Deus. Então a cruz, ela marca a transformação, o fim de uma era e o início de uma nova era, no sentido de lei de Deus, no sentido religioso. Então, antes de Jesus é o momento, é a época da lei. Após Jesus é um outro momento, é a época da graça. Então nós lemos naquele versículo que nós não estamos mais debaixo da época da lei, sobre o regimento da lei, e como nós já lemos em outros dias, em outros domingos, nós não nós morremos para a lei, né? Então nós estamos no momento da graça, e isso tem uma diferença, tem um impacto na questão do pecado que existe dentro do ser humano. Ele é algo que interfere, que interage com a transformação que existe, que é operada em nós. Então, além da questão do espírito que nós vamos ver nessa aula, é importante também sabermos que essa mudança de lei, certo? Ela interfere também, conforme nós vimos nos versículos todos já anteriormente. Então, até a morte de Jesus, até o final da lei, certo? A final do regime da lei, o pecado, ele se valia da lei para nos atormentar. A lei, ela é algo que vem para aflorar, como nós lemos aí nos versículos, o pecado. Ela traz luz sobre o pecado. Quando o profeta
viu a Deus, lá nos textos do Antigo Testamento, ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem pecador que habito no meio de um povo, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós tratamos de igreja, de culto, de religião, esse sentimento desse profeta faz parte do culto. É necessário, se espera que aquele que se achega diante de Deus, ele caia em si de que ele é um ser imundo. Então, quando você se achega, quando você realmente contempla a Deus, quando você realmente tem uma aproximação com Deus, o resultado disso é uma reflexão sobre você mesmo, de que você está no lugar errado, porque você é uma pessoa indigna. Se a pessoa que diz que é crente não tem esse sentimento, ela não se converteu. Não existe, não deveria existir o crente religioso fariseu que acha que é o bom, que ele é o santo, que ele é o correto. Porque se a pessoa se aproxima realmente de Deus, se ela tem intimidade real com Deus, o único resultado que ela vai ter desse contato com Deus é a luz de Deus mostrar para ela o quanto que ela é suja, o quanto que ela é pecadora. Então a lei de Deus tem esse efeito, certo? Bom, Jesus foi um contrassenso desde o começo, porque ele andava junto com pecadores e prostitutas, e ele era o próprio Deus, e ele se aproximou dessas pessoas. Isso é a época da graça, é uma nova época, um novo momento de intimidade, onde Deus se aproxima e ele pega e coloca a mão sobre a pessoa impura e purifica os pecados, limpa os pecados, liberta do pecado. A graça de Deus. Na lei de Deus, você vê que você não é digno, porque ela tem uma série de requisições que o objetivo é mostrar o quanto você é errado. Então a lei de Deus só serve para mostrar o quanto você é errado. Ela coloca um padrão que a gente pode chamar de utópico. Utopia é algo que é um sonho, que é o ideal, que é inatingível. Certo? Então, a lei de Deus, a Bíblia vai falar em um determinado versículo da Bíblia: não diga no seu coração, né, que está lá em cima, muito elevado, muito distante, e também não diga que está muito lá profundo, que não tem como, né? E aí vai falar que ela está perto de ti, na sua boca, e vai falar também que essa é a palavra que foi evangelizada. Então, na própria lei, já tinha essa mensagem que eu acabei de falar aqui, mostrando que o caminho, na verdade, era o da fé, mesmo estando na lei, porque se você não tivesse fé, você estava frito, né? Porque era tão difícil que só pela fé mesmo. Então, as pessoas do Antigo Testamento, elas são salvas na fé no Messias que viria. As pessoas no Novo Testamento, no pós-Jesus Cristo, elas são salvas no Messias que já veio, tá? São salvas no Messias que já veio. Então, a fé aqui
ela vem nessa direção para aquele que viria, e a fé aqui, então aqui é o ano de 2022, ela vem aqui nessa direção, certo? Para aquele que já veio. Nós somos salvos pela fé, quer seja na época da graça, quer seja nessa época da lei, porque pela lei nenhuma carne se justificará, porque a lei é perfeita e você não é perfeito. Você não pode cumprir a lei perfeita de Deus, porque você é falho, é imperfeito. Jesus, diferente de você, ele fez o quê? Ele cumpriu a lei no seu lugar, no meu lugar. Então, Jesus é como se fosse um jogo, certo? Eu vou tirar a lei de cima da humanidade quando alguém conseguir cumprir a lei. Aí chega Jesus e cumpre a lei, a humanidade está livre da lei, tá? Eu estou falando de uma maneira muito simplesinha, só para a gente imaginar. Não quer dizer que é um jogo, tá? É só para exemplificar. Pois bem, Jesus cumpriu a lei e, cumprindo a lei, fechou a lei e acabou com a lei. Nós temos agora uma época que é a época da graça. Essa época não tem mais essa lei. É uma outra lei. E qual que é essa outra lei? Né? Ela tem vários nomes, né? É a lei do Espírito de vida, é a lei de Cristo, é a lei do amor, é a lei da liberdade, por aí vai. Mas não é esta. Mas a essência dessa está aqui. Então, não matarás, que é o não odiarás, certo? E eu mostrei para os irmãos na aula passada, então não odiarás e aqui amarás. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Não é para odiar, é para amar. É a mesma coisa, tá? Muito bem. Nós vimos então, meus amados irmãos, nas aulas passadas, a questão do homem, né? Então eu vou tentar fazer aqui um bonequinho aqui, certo? Bem grandão. E aqui nós temos o nosso bonequinho. Dentro desse bonequinho aí, nós temos o coração. E dentro do coração, nós temos aqui uma nuvenzinha aqui que é o cérebro. Tá? Ficou bem horrível mesmo, mas é isso aí. A nuvenzinha aqui quer dizer o cérebro, tá? Então, esse conjunto aqui é a parte física do ser humano, certo? O cérebro eu coloquei dentro do coração porque é tudo uma coisa só no sentido bíblico. Quando fala coração, pensamento vem do coração, tá? Só que assim como nós temos níveis, certo? Camadas, a camada do corpo, a camada do coração e dentro disso tudo o cérebro, na parte material, na parte espiritual, nós temos então uma divisão que nós fizemos como um exercício meramente, não quer dizer que seja assim, tá? Então, aqui é o físico. O lado que vai para o céu quando o ser humano morre, ele também tem essas camadas. E nós vimos que aqui dentro dessa camada aqui interna é o que? O espírito humano. A gente fez essa separação. Humano. E a gente falou então que essa outra camada mais externa é a alma humana. Tá? Então, é esse conjunto que vai para o céu. Por que a gente fez essa separação?
Eu sempre falei que o espírito e a alma é uma coisa só, mas chegou nessas aulas aqui eu comecei a separar, porque nós estamos agora usando a psicologia e fazendo então essa separação, comparando com a psicologia. Eu pego a ferramenta da psicologia, olho para aquele elemento espiritual e faço uma separação à luz do conhecimento de psicologia que a gente esteve abordando até agora, tá? Se fosse uma máquina, essa máquina, se fosse um computador, se fosse um carro, igual nós sempre comparamos, essa é a parte mecânica que a gente chama, se fosse um computador, seria o nosso hardware. E essa outra parte aqui seria o software, que é aquele tal de Windows, né? Sistema operacional. Certo? O Windows, em matéria de informática, ele tem uma coisa que é o kernel. É o núcleo do sistema operacional. E ele tem uma outra coisa, que é a segunda camada aqui externa ao núcleo, que é o shell e outras coisas, aplicações, etc. Tá? Então, comparando com a informática, nós temos então o sistema operacional, ele tem um núcleo principal e tem uma outra camada externa ali com algumas outras coisas. Muito bem, então nós sabemos que tudo que a gente vê e analisa tem um nível de entendimento, tem um conhecimento que a gente tem, bater no olho na pessoa, a gente vê o corpo da pessoa, a gente sabe que existem emoções e sentimentos, existe raciocínio, que é a capacidade maior que o ser humano tem, mas os sentimentos também são importantes, e tudo isso tem uma parte física, que é o coração e o cérebro, e o equivalente de tudo isso do lado espiritual é um componente, né, alguma coisa estranha que a gente chama de alma ou de espírito, certo? E que a gente pode fazer uma divisão para tentar estudar isso. Não quer dizer que a Bíblia faz essa divisão, ou é alma ou é espírito, certo? Não importa o nome que você vai dar, mas aqui a gente fez essa divisão olhando para a psicologia, porque a psicologia fez essa divisão. Então a gente vai fazer essa divisão, dizer que aqui o núcleo, o âmago dessa parte espiritual é o espírito, e a outra parte, é a alma. Então, nós olhamos bastante, falamos bastante a respeito do corpo, de um veículo e tal, e nós falamos que esse corpo, que esse veículo, ele é, né, a forma como a gente se expressa nesse mundo, né? Falamos o que? Vamos relembrar, né? Só para a gente relembrar porque é importante. Então você tem aqui o seu corpo é um carro, certo? Esse carro, o motor dele é o coração, certo? Vou fazer só o desenho aqui do coração. O motor dele é o coração, o cérebro, aqui essa nuvenzinha, é o motorista, certo? Isso aqui é a parte física. A parte espiritual, né? A gente já faz uma comparação dizendo que esse cérebro aqui, ele é um computador, certo? O computador controla o carro, certo? Só que o computador não funciona sem o software. Então, a parte espiritual, a alma ou o espírito, se for fazer essa comparação com a máquina, ela é o nosso software. Porque o software é uma coisa que não é palpável, não é material. Cérebro que está dentro do seu crânio, aquela coisa cinzenta, ela é
desse mundo material, você consegue pegar o coração, você tira o coração, coloca o coração, tira o rim, coloca o rim. Então o seu corpo se parece com a máquina, o seu cérebro parece com um computador, mas o seu cérebro não funciona sem um software, que é a alma e o espírito. Software, nós sabemos que na informática o software é simplesmente uma programação. É como se eu tivesse uma folha de papel que desse várias instruções para essa máquina funcionar e falar assim: primeiramente, roda computador, roda a chave. Rodou a chave, ligou o carro. Acende os faróis, né? Engata a primeira e vai, anda para cá, anda para lá. O software é um conjunto de comandos que vão dizendo o que a máquina deve fazer, como que ela deve funcionar. Olha, verifica a água, verifica o óleo. Se tiver faltando água, se tiver faltando óleo, se tiver faltando gasolina, vai até o posto de gasolina e enche o tanque. Segue viagem para tal lugar. Software é uma coisa imaterial, são pensamentos, são ideias escritas, certo? Ideias, elas não têm essa folhinha de papel, na verdade, ela é uma coisa aérea, né? Mas o cérebro consegue ter esse registro na forma de ligações químicas, né? O pessoal da química faz um negocinho aqui, porque a molécula aqui, que não sei o que faz pam, 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 ligações elétricas, né? Pulsos elétricos que vão de um neurônio para o outro. O que é o neurônio? O neurônio é um negócio assim, parecendo uma estrelinha assim, ó, que ele se liga com outras estrelinhas dentro da sua cabeça, certo? E faz uma rede neural, certo? Neurônios são o que? São pequenos... hoje em dia fizeram até uma descoberta mais recente que um neurônio sozinho ele consegue fazer muita coisa. É como se eles fossem pequenos aparelhos Wi-Fi, né? Então cada um gera seu próprio campo de atuação e gerencia seu próprio campo de atuação. Então o neurônio é muito mais poderoso do que se pensava, certo? Então várias coisas vão acontecer no campo material, mas tudo isso só ocorre se tiver pensamentos, se tiver algo que não se manifesta no nosso mundo material, que é o espiritual. Então, dentro da sua alma, do seu espírito, você precisa entender que ela é programação e que se você programa de um jeito, você programa de outro jeito. Ela não é igual uma máquina que você precisa, né, trocar uma peça, né? Para transformar o coração da máquina, você tem que tirar lá o motor lá do carro, né? E descer a marreta nele, deformar, derreter, fazer outro. Não, ele é físico, ele não muda. Mas o pensamento é só você estar lá escrevendo, lá você vem, apaga e escreve de novo. Então a mente humana ela é flexível para essas transformações. Ela é algo que tem uma formação diferente. Por exemplo, vamos supor uma coisa bem fora, né? Vamos supor que fosse possível que eu tirasse uma foto da alma das pessoas. Cada foto de cada alma da pessoa ia ser assim: uma pessoa tem uma alma, uma mente de um formato, a outra pessoa tem uma outra forma, a outra tem uma outra forma. Vejam bem, o corpo humano tem um formato de homenzinho lá, todo mundo é um bonequinho, mas a alma, a mente da pessoa, cada um é de um jeito, cada um é único, cada um é uma coisa diferente, totalmente estranha, tá? Não tem que ter um jeito único. Por isso é que é muito complicado de lidar com o ser humano, porque não tem um padrão. A mente humana não segue um padrão. É por isso que o psicólogo
Ele vai chegar e vai falar com a pessoa: está bem para você? Se está bem para você, então está tudo certo. Porque não existe um padrão a se seguir, certo? Isso é psicologia. Mas apesar disto, de cada um ser um indivíduo único, uma pessoa única, composta de suas experiências únicas, as leis de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, ela é a mesma para qualquer um de nós, seja anjo, seja demônio, seja ser humano, seja crente, não crente, animal, não importa. A lei de Deus, ela é imutável, como Deus é imutável. Então, quando a gente falou que a lei do Antigo Testamento passou, a gente está falando de um pacto, uma aliança, um tratado feito com um povo. Essa lei, ela passou. Isso aqui acabou. Tanto que aquele povo foi dizimado, deixou de existir durante 2000 anos, o país de Israel. Acabou mesmo, acabou o Messias e acabou o reino do Messias, certo? Porém, nasceu um novo Messias e um novo reino, um reino que é espiritual. E Jesus vai falar que o meu reino não é nesse mundo, que vocês são igreja, que é o povo de Deus, que ele não tem limites, que começa em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, saiu de uma versão física para uma versão espiritual, flexível, que não se pode tocar, não é um país num lugar determinado geograficamente no globo terrestre. O templo de Deus não é um prédio. O templo de Deus é o coração do ser humano, não físico, mas a parte espiritual, né? O foguinho do espírito ali, foguinho, é dentro da alma, dentro da mente humana. Então, essa mudança já vinha acontecendo. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma lei que ele disse assim: não farás para ti imagens de escultura. E aí teve um evento que Moisés subiu na montanha, passou 40 dias. Quando Moisés desceu, o povo tinha feito o quê? A estátua de um boi de ouro. Porque o povo no Egito, eles estavam acostumados a ver, quando se falava o conceito de Deus, certo? Não só no Egito, mas todos os povos ao redor, quando se falava de Deus, eles pensavam assim: bom, eu preciso adorar esse Deus, mas como é que eu vou adorar uma coisa que eu não vejo? Então eu preciso fazer uma estátua do meu Deus para que eu possa adorar essa estátua, né? Então fazia uma estátua de um Deus para poder adorar, certo? Isso aí já veio de todos os povos. Quando Moisés desceu, viu que o povo regrediu, que o povo esqueceu, certo? E tinham feito a estátua de um bezerro, porque o povo queria adorar a Deus, certo?
Então eles seguiram o que era o normal. Era inconcebível você adorar alguma coisa sem ter alguma coisa para adorar. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus instituiu ali os 10 mandamentos, certo? Quando ele fez os 10 mandamentos, certo? Já é algo totalmente diferente, já rompe com essa ideia do material, porque começa lá falando: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não vão fazer imagem de escultura, não vão falar o meu nome em vão. Então, ele já rompe com essa coisa do material. E o povo ficou assim confuso. Como assim? O meu Deus eu não vejo. Ele é e ele não é. Ele não tem um corpo. Como assim? Certo? E aí, quando chega no Novo Testamento, o novo bezerro de ouro era a religião judaica, o templo judaico, as normas judaicas. E o povo estava de novo preso a coisas materiais. Eles estavam idolatrando o templo e as leis. Então Jesus vai falar: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês não sabem o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, né? Eles estavam bem perdidos. Quando Pedro encontra o mendigo na porta do templo, o mendigo pede ajuda e eles falam: eu não tenho algo material para dar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E era Jesus. Então nós deveríamos hoje, nos dias de hoje, viver numa época que é a época das coisas espirituais. O ensinamento de Deus para essa época do Novo Testamento, da época da graça, é estar livre dessas coisas aqui, dias sagrados, comidas sagradas, locais sagrados. Por isso que quando eu oro, quando eu falo alguma coisa referente ao templo, que é o local que a gente está, primeiro que não é um templo, a gente chama de local, né, de culto. Aqui é um local que nós escolhemos para adorar a Deus. Ele não tem em si nada de importante, nada de sagrado. Não foi Deus que consagrou e desceu com o Espírito no templo. Não tem nada de sobrenatural. É uma escolha nossa. Ele não é especial, certo? Porque é um templo dedicado a Deus, templo da Igreja Batista. Não, Deus não está nem aí para ele. Isso é uma coisa nossa, da nossa mente, conceitos da nossa mente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro da igreja, que somos nós. Então, onde estiver a igreja reunida, Deus está. Então, se estamos num culto na casa de um irmão, ali é a igreja. Se nós estamos numa praça, ali é a igreja. Se nós estamos lá no Parque do Ibirapuera fazendo culto, ali é a igreja. É um local reservado e importante naquele momento, porque a igreja está ali. Quando a igreja está, Cristo está. Por que Cristo está? Porque Cristo
vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. Mas Cristo é a cabeça. Na cabeça tem o cérebro, tem o coração, né? Que a gente já falou que no Antigo Testamento cérebro, coração é tudo a mesma coisa. Então, a igreja é o restante do corpo de Cristo. Cristo é o Espírito que está dentro do cérebro, né? A gente sempre fala isso. Então, se a igreja, se você, o seu corpo é o corpo de Cristo, e Cristo é que manda nesse corpo, o Espírito de Cristo se estende pelo seu corpo. Portanto, onde você, igreja, está, você é a extensão do corpo de Cristo, e dentro do corpo habita o Espírito de Cristo. Porque o ser de Cristo, o ser de qualquer ser humano, certo? É corpo e alma, o corpo e espírito, certo? Então, também da mesma forma. Então, a igreja, as pessoas que compõem a igreja, elas são a extensão de Cristo na terra. Não só fisicamente, pela presença física material do corpo, mas porque o Espírito está dentro desse corpo material. Isso é a igreja. Bom, então nós lemos até mesmo o versículo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele nem é de Cristo. Não existe então a possibilidade da pessoa se dizer de Cristo sem ter o Espírito de Cristo. Na doutrina bíblica, na doutrina batista, que pega a doutrina da Bíblia, certo? Então não existe esse negócio de segunda bênção. A pessoa tem Jesus, ela tem o Espírito. Ela tem o Espírito Santo, ela tem Jesus. Não existe a possibilidade da pessoa dizer que é crente, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Isso não é possível. Porque a pessoa só é de Jesus se ela tem o Espírito de Deus dentro dela. Tá? Bom, nós então vimos que existe toda uma problemática, certo? Com respeito ao ser humano, porque o ser humano, ele é um ser atormentado pelo pecado, né? Então, nós vimos aqui que existe a balança da justiça, existe então, né, os pratinhos aqui, certo? E tem ali, cada pratinho vai ter ali, né, duas facetas, o anjinho e o diabinho, bem e o mal, né? Bom, nós vimos que essa balança da justiça, ela é o ego, que tem que pesar um lado. Nós temos aqui o superego. Estou misturando Bíblia com psicologia, tá? E nós temos aqui o id. O superego, ele vai representar uma máscara. Uma máscara é uma persona, tá? O que é a persona? A persona é a máscara grega do teatro, certo? Existiam aquelas máscaras lá do teatro. Elas servem para expressar o sentimento do personagem dentro do teatro. Então, quando o personagem, lá 3.000 anos atrás, lá quando tinha o teatro, lá, o personagem, a pessoa que fazia a atuação, para ela demonstrar as emoções,
ela usava uma máscara que identificava as emoções, certo? Então, a máscara é a persona. O ser humano, assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tem 3 personas dentro dele, né? 3 pessoas, 3 personalidades, vamos dizer assim. Vem nessa sequência aqui, nasce primeiro essa, que é o id. O id é quando o bebezinho está lá chorando com fome. Ele não quer saber se a mãe está doente, se está na hora, se não está na hora, se está no meio da rua. Ele não se importa com nada. A única coisa que ele se importa é em satisfazer o seu desejo. Ele é desejo. Então, quando você começa a aparecer nesse mundo, quando você nasce, a primeira coisa que você vem é o desejo. E aí você começa a fazer a noção de você e os outros. Você começa a ter a ideia de que você é você e que os outros são os outros. E tudo bem, vai indo. Eu não vou explicar detalhadamente a psicologia aqui, tá? E aí chega no superego. O superego, quando você alcança uma maturidade, você desenvolve uma persona que vai trabalhar justamente com agradar os outros. Ela se preocupa com as leis da sociedade. Ela se preocupa com a moral. Na verdade, não é nem com a moral, é com a ética da sociedade, vamos dizer assim. Aquilo que é certo dentro da sociedade. Toda essa coisa aqui que é dentro da psicologia, dentro da alma humana, ela é torcida, né? Distorcida. Então, nós vimos que o pecado é que faz a gente pecar. Paulo vai falar, lá não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Eu, de mim mesmo, no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero trabalhar eu aqui com essa aqui. Mas eu acabo indo para o outro lado, do lado do mal. Porque a minha carne, o meu corpo tem afinidade com o mal, certo? Então, nós vimos que o pecado é como se ele fosse uma pessoa com personalidade própria, e ele obriga você a fazer o mal. Existe um entendimento seu, um raciocínio seu que você quer seguir, mas ele não tem força nessa briga, ele sempre perde. Então a sua balança da justiça, ela é viciada, ela pende sempre para o lado mal, para o lado ruim. Você sempre escolhe o mal. Você sempre faz a vontade, os desejos da carne. Porque nessa guerra você perde. É uma guerra interna dentro de você. Então, do jeito que está aqui, não está muito claro, né? Mas a gente vai tentar ler aqui um pouco e esclarecer um pouco, tá? Então vamos começar aqui a ler um pouquinho, só para a gente ficar um pouco melhor, mais ciente de como que são essas coisas. Nós lemos então, na outra aula, até o verso 20, se eu não me engano, tá? Então, vamos ler aqui o seguinte versículo. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, apóstolo Paulo falando,
já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, verso 21. Isso aqui é muito importante, porque a gente vai ver que Paulo vai relacionar o interno ali com leis. Então eu acho então essa lei dentro de mim. Que lei é essa? A lei, ele vai dizer qual que é a lei. Verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, né? Então qual que é a lei? Ao tentar fazer o bem, o que acontece? O mal está comigo. É uma regra, uma lei, uma regra, uma norma, uma condição. Isso que você está dizendo quer dizer que o ser humano ele não consegue ser perfeito. Sim. Igual Paulo, ele queria ser perfeito. Sim. Ele queria não falhar o tempo todo, mas exatamente. ele se irava, né? Isso. Então, aí ele já Isso. queria seguir os pensamentos dele. Sim. É uma lei que Paulo está dizendo, versículo 21. Acho então esta lei, uma norma de conduta, em mim, está dentro dele, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, tem lá duas opções, opção A e opção B. Aí tem o bonequinho lá. Qual é a opção que eu tenho que escolher? Aí Paulo fala, é lógico que é a opção A, porque a opção A é a lei de Deus, lá no livro de Deus não fala que é para escolher a opção A. Eu quero escolher a opção A, eu quero a coisa boa, eu quero fazer o que é certo. Eu consigo escolher a opção A? Internamente eu consigo, mas na hora que eu vou escolher, o que acontece? Vai, só sai B. Ué, mas eu não escolhi, foi o A. Eu não apertei lá na urna eletrônica lá, tal número, por que o que aconteceu? Eu tenho certeza que eu apertei o número. Tem alguma coisa errada. Tá errado isso aí. Não tá certo não. Eu tenho certeza que eu tinha escolhido o A. Eu quero fazer o bem. Eu só não consigo. Lembra que eu falei lá no Antigo Testamento? A lei foi dada e ninguém conseguia cumprir. A lei teve que vir Jesus para cumprir. O povo era crente, eles criam em Deus. Certo? Só que obedecer a Deus, agradar a Deus, acertar o padrão de Deus, que é o padrão perfeito, é impossível para a gente, porque na hora que você quer fazer o A, sai o B. Certo? Continuando. Versículo 22 agora, né? Porque segundo o homem interior, que homem interior é esse? Que homem interior? Se você tem aqui o bonecão lá, né? É o homem exterior, o seu corpo. Mas dentro desse homem tem um outro homem, porque é isso que significa homem interior, certo? Dentro desse homem tem um outro homem aqui, um homem interior. O que ele fala? Segundo o homem interior, lá no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Coisas de Deus eu dou. O que Deus fala? Olha, é para perdoar. Consigo perdoar a traição da mulher? Não. Consegue esquecer? Não.
Mas Deus manda perdoar. Perdoa? Não. Por quê? Porque o ser humano é ruim. O ser humano é mau. Certo? Então é complicado. Tenho prazer na lei de Deus, eu concordo. Por que não perdoar meu pai que largou minha mãe e a gente teve que criar, a minha mãe teve que me criar sozinha? Por que não ir lá e perdoar o meu pai, conviver com ele? Por que não ter um pai? Porque é só perdoar, né, e ter um pai. Não consigo. Eu perdoo, mas eu vou ficar bem longe. Certo? Então o ser humano, ele tem dificuldade. Continuando, versículo 23, se eu não me engano, né? Mas vejo nos meus membros, o meu corpo externo, homem exterior, homem exterior. O homem interior quer uma coisa, o homem exterior quer outra. Mas vejo nos meus membros o que? Outra lei. Outra lei. Então, olha só, no meu homem interior, vamos traduzir lei como vontade. A lei da minha mente, ele vai falar em outro lugar, lei da minha mente, ou seja, a minha vontade, as minhas determinações, minhas leis, minhas determinações, meus desejos, meus quereres, certo? É fazer a lei de Deus. A lei da minha mente concorda com a lei de Deus. A minha programação mental concorda, meu raciocínio concorda com as coisas de Deus. É bom, positivo. Mas o homem exterior, o que acontece? Versículo 23, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei que batalha contra a lei. Então a briga contra a lei do homem interior, que batalha contra a lei do meu entendimento, e dessa briga, certo? Dessa briga, o que acontece? Eu fico escravo de uma terceira lei, a lei do pecado. E agora a gente está tratando a palavra lei como vontade. Então a vontade minha é fazer a vontade de Deus. Só que existe dentro do meu corpo, da minha carne, dos meus membros, uma outra vontade. E quem tem vontade é persona, é pessoa. Uma outra vontade que luta contra a vontade da minha mente interior e me faz escravo da vontade do pecado. Então eu não agrado a Deus, eu agrado ao pecado. Eu não faço bem, eu faço mal. Porque internamente existe uma briga entre a minha mente e a minha carne, o espírito contra a carne, em outro texto, em Gálatas, né? Para que eu agrade ao pecado, para que eu caia no pecado, para que eu faça o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo do pecado. Corpo do pecado. Por que ele é do pecado? Porque ele é dominado pelo pecado. Quem controla ele é o pecado.
Ele fala a expressão corpo da morte, eu lembro de ter lido em algum lugar, que era uma forma de condenar alguém, certo? Então eles amarravam uma pessoa morta na pessoa, e aí aquela pessoa morta ia apodrecendo e apodrecer na outra que estava viva, até ela morrer. Então esse seria o corpo do pecado, né? O corpo da morte, o corpo dessa morte. Então o nosso corpo, ele é pecado, tá? Dominado pelo pecado. Mas a nossa mente consegue escolher as coisas de Deus. Metade do nosso arbítrio, a gente tem o querer, a gente só não consegue realizar, certo? Então internamente, qualquer ser humano, como eu falei, é uma análise geral, qualquer ser humano ele pode internamente querer fazer o que é correto, querer Deus, ele só não consegue seguir a Deus perfeitamente. Por quê? Porque ele tem um filtro. Isso aqui é um filtro, certo? Um filtro. O que é esse um filtro? É uma lei que ao tentar fazer o bem, o mal está comigo. É uma regra. Na hora que você for escolher alguma coisa, você só vai conseguir chegar lá na outra coisa, que é o mal, que é o pecado. É um filtro. Eu estou vendo ali o amor de Deus, ali amar o pai e a mãe, só consigo odiar. Eu quero amar, mas eu só consigo odiar. Porque tem uma norma, tem um filtro, que ao tentar fazer o bem, o mal está comigo. Tem uma determinação, tem algo que me escraviza sobre o poder do pecado, que me inclina a balança da justiça para cair sempre no erro. Então eu estou frito, não tem como ser uma boa pessoa, não tem como obedecer à lei de Deus. Não tem como, humanamente falando, é impossível para qualquer ser humano. Ele sempre vai escolher o mal. Vejam bem, eu falei lá 50% de bem e 50% de mal. Aí alguém vai falar, 50% é um número bom, é um número bom, mas para Deus não é não. Tá? Então o ser humano, ainda que o ser humano, sem conhecer a Deus, ele seja 50% bom e 50% mal, na visão de Deus, ele é uma pessoa totalmente errada. Porque Deus não aceita 50% só. Tá? Bom. Se não é a graça e a misericórdia, nós estamos ferrados. Não tem como. Simplesmente não. O que o apóstolo falou. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Não tem como. Então, continuando aqui, o versículo final: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne ao pecado. Tá? Então, deixa eu fazer um outro gráfico aqui para expressar melhor. Não é que a gente é assim tão mal, é que a gente reage, que as pessoas vêm de Sim, não, a gente não é tão mal, a gente é 50%, só que para Deus não se admite, né? Imagina uma pessoa chegar lá diante de Deus, ela não tem nenhuma doença, ela só está com a roupa toda suja, chegou lá no palácio de Deus. Não, Deus, internamente eu estou saudável, é só minha roupa que está suja. Não, aqui você não pode entrar. Não, mas não. É só com a roupa limpa. Mas se a gente fosse 50%, não estaria muito baixo essa porcentagem, porque a Bíblia diz, não devemos servir a dois senhores. Se nós tivermos 50%, nós estamos servindo a dois senhores. Sim, mas é o que o texto está falando. O texto está falando aqui, ó, a gente acabou de ler, ó, último versículo, que é o versículo número
25, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com hardware, a lei do pecado. Está dividido. Porque assim, 50% nós seríamos reprovados. 50% nós seríamos reprovados. Porque em prova nenhuma aceita 50%. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou querendo dizer. Mesmo se a gente considerar, eu estou falando, o 50% é só um número fictício, só para a gente ter algum parâmetro. Você pode achar, não, mas aquela pessoa ela é boa e má, mas sei lá, dá para considerar nota 5 aí, pode passar. Não passa, para Deus não passa. Não tem esse negócio. Não pode ter um pingo de maldade. Não pode ter 1%, aquele 1% vagabundo, tem 1% só vagabundo, não entra no céu. Não entra. Tem que ser perfeito. Tem que ser 100%. 99% não entra. É só 100%. A gente está falando de Deus. Deus, ele é perfeito. Com ele só anda a perfeição. Se tiver uma manchinha, tá fora. Tá fora. Aí o que acontece? A salvação é Jesus. Jesus é o 100%. Ele toma o seu lugar, né? Ele te lava, né? De toda essa sujeira da roupa que você apresentou. Sim, mas isso tudo é um processo. Você está sendo lavado ainda. Você está lá na máquina de lavar lá, seu carro está passando lá naquelas escovinhas lá, né? Então até o final da sua vida você vai sair um pouquinho melhor, quando chegar lá no céu está limpo. Então, Jesus, ele falou, peraí, deixa que eu pago a conta. Certo? Então Jesus conseguiu 100%. A conta da perfeição. Sim. Perfeito. É o 100%. É assim, ó. É assim. Nós não somos o corpo de Cristo. Jesus, ele cumpriu a lei, logo nós cumprimos a lei. Em Jesus. Está entendendo essa ideia do em Jesus? Certo? Então, ele é o nosso 100%. Ele agrada a Deus, representando a nós. Não, vamos lá. Então, assim, Bom, só para vocês entenderem. O corpo, aí os 50% faz assim, ó, você tem o corpo físico, né? Esse corpo físico é 50% de você. Ele fica aqui, o pó volta, ele encerra. E aí os outros 50% do espírito vai perante Deus. Sim, mas aí qualquer um iria para o céu. Só que não é assim que funciona. Tá? Então, vamos entender a questão de Jesus primeiro. Antigamente existia nas guerras um conceito de, vocês vão ver isso num dos filmes que eu esqueci o nome. E tem um filme que tem um cara que é o Aquiles, é um desses personagens aí bonitão lá dos Estados Unidos lá, aqueles homens do ano lá, que eles soltam lá, que fala que é o cara lá, um daqueles bonitão lá, o Aquiles. Aí eles começam a abertura do filme assim, tem uma guerra entre dois exércitos. Aí os reis falam, para que a gente vai se matar aqui, matar um monte de gente? Você pega o seu soldado mais forte e eu pego o meu soldado mais forte e quem vencer resolveu a guerra, vamos usar um homem só. Aí o rei lá, inimigo, chama um cara grandão, todo musculoso, tá aqui o meu soldado mais forte. Aí o outro rei chama, Aquiles, cadê o Aquiles? Aí o pessoal lá no exército começa a procurar o Aquiles não estava na guerra. O Aquiles estava lá não sei aonde, aí vão lá chamar o Aquiles, aí o Aquiles chega atrasado. Aí o outro começa a dar risada, esse aí é o seu melhor homem, você está frito, né? Aí o rei, não, esse aqui é o Aquiles. Aquiles, vai lá, acaba com ele. Aí o Aquiles vai correndo para cima do grandão, aí o grandão lá todo forte, assim, o Aquiles pega a espadinha dele, dá um pulo do lado do cara, antes do cara conseguir acertar ele, espeta a espada. Troia, o nome do filme é Troia. Espeta a espada no pescoço. Brad Pitt, o nome do cara, né? Espeta a espada no pescoço do grandão, o grandão cai e acaba a guerra. Jesus é o nosso Aquiles. Porque ele venceu, todos nós vencemos por... Tem um negócio nos jogos aí que chama... nós vencemos por tabela. Ele venceu por nós.
Nós não tivemos que lutar na guerra. Só teve um que precisou lutar. Tá? Então, pegou o melhor homem, literalmente o melhor homem, botou para lutar, venceu, acabou. Estamos livres, não vencemos por tabela. Ninguém teve que lutar, somente o melhor guerreiro foi Jesus. Bom, vamos melhorar um pouco esse desenho. O irmão Moisés, passa um pouquinho desse álcool em gel aqui nesse paninho, por favor. Pra gente limpar aqui. É. O nome do filme é Troia, tá? É Troia, né? Eu sou daquela época que o pessoal falava que era o Brad Pitt, que era bonitão, né? Então, é o galã da época. Galã, isso aí, galã. Às vezes a palavra some da cabeça, né? Assim, Mas ele já ficou para trás, já tem uns outros aí, né? Ele fica mudando. Teve aquele cara, fez o 007, né? Teve os outros atores. Vamos ao nosso desenho. Mente, certo? Lei de Deus. Lei de Deus, lei do pecado. Certo? Então nós falamos que tinham 3 leis. Então existe a lei, no meu entendimento, um homem interior. Existe a lei de Deus, existe a lei do pecado. Então eu, como homem interior, eu quero a lei de Deus. Só que aí existe uma outra lei, um corpo estranho aqui no meio disso tudo, que sabota o meu livre-arbítrio. Ele sabota o meu livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é você poder escolher, certo? Você pode escolher a lei de Deus ou a lei do pecado. Engoli outra letra aqui, certo? Você teria livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal. Aqui é o bem. A lei de Deus está sempre identificada como bem. E aqui é o mal. Mal, pecado, é tudo pecado na Bíblia. O errado na Bíblia, o referencial de errado, é tudo aquilo que está em oposição a Deus. Então, o que está sempre com Deus anda as coisas certas, e as coisas erradas são tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus, certo? Então existem essas 2 leis e existe essa lei aqui da minha mente. Essa lei da minha mente, ela está com um problema, porque tem aqui essa outra lei que Paulo fala, que atrapalha aqui a lei da minha mente, nos seus raciocínios, nas suas escolhas, e faz com que eu sempre escolha, né, o pecado. Faz com que eu sempre caia para o pecado. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte: a minha vontade o meu querer ele está indo nessa direção aqui, para as coisas de Deus, certo? Está indo naquela direção. Mas ele vem para cá e cai na lei do pecado. Então o que acontece?
A prática, o meu querer é uma coisa, mas a minha prática está aqui, ó. A minha prática está aqui, do lado de cá. É fazer o mal. Então, aí eu vou voltando àquele raciocínio do Moisés, dos 50%, vamos pensar assim, o homem na carne, tanto é que a carne vira pó de novo, ela volta ao pó, ela anula. E o espírito, aí os outros 50% chega a Deus, mas dependendo da graça de Deus e da nossa aceitação por essa graça não merecida. Não tem nada a ver. Esse o ponto. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com bondade, porque no julgamento de Deus, não existe essa separação entre o espírito e a carne. O julgamento de Deus, ele é dado em cima daquilo que você, quando estava na carne, praticou. É tudo, todo ser humano, a Bíblia diz exatamente isso. Todos vamos dar conta do que fizemos através do corpo. É quando você está vivo na carne, é que o julgamento está acontecendo. Depois que você morreu, não tem mais julgamento. Aí você já está decidido o seu destino. Já está decidido, tá? Porque tem que chegar nas vias de fato. Então, aí você para e olha assim, né? Se Paulo, que tinha assim a ousadia, podia dizer, seja semelhante a mim como sou de Cristo, ele ainda esbarrou nessa queda. Não, isso aqui não é sobre Paulo, é sobre todos. Não, sim, mas assim, se ele quer assim, do ponto de vista assim, um pouco mais alto, 60% que Moisés falou, né? Vamos colocar assim, para entender, ele ainda deslizava, né? Então assim, é só realmente pela graça de Deus que nós somos salvos, porque assim, nós não temos condição, né? Somos limitados a um ponto. Abre alguém a Bíblia e lê Romanos 8:3. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Isso. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Certo, então o que acontece? O que acontece? A lei de Deus foi dada, mas ela não foi eficiente para nos modificar, porque ela tinha uma fraqueza, ela estava enferma por causa da nossa carne. A nossa carne atrapalhou o processo, certo? Então, a lei de Deus não conseguiu por causa de uma enfermidade, tá? Vamos ver agora Romanos 8, capítulo 8, versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, Jesus também falou em Mateus, cadê o versículo? Nem Moisés conseguiu. Mateus 26:41. Abre alguém, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Falou a mesma coisa, mas não era isso não. Tem um que vai falar que a carne para nada presta, mas tudo bem. Vamos ler 2 Pedro 2,19.
2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Certo. Ele é vencido por quê? Pela corrupção, pelo pecado, tá? E aí ele fica escravo do pecado, certo? Então isso aí está falando daqueles religiosos, tá? Então nós vemos então que o pecado é um grande problema, né, para a gente, porque ele nos vence e vence através dessa outra lei aqui, certo? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vendido à escravidão do pecado. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, É a mesma coisa que Pedro, né? desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Tá? Então, é a mesma coisa que Pedro 2,19. Aquilo que te vence te torna escravo. Quando a gente é tornado escravo do pecado, é porque o mal consegue vencer. Ele vence através dessa outra lei que faz a gente ser escravo do pecado. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 leis, Paulo falando. A lei de Deus, a lei do pecado, a lei da nossa mente e uma outra lei bem estranha aqui. Aqui é a vontade, é a lei do pecado. Aqui tem uma outra lei que entra ali e distorce tudo. Muito bem. Eu sei que é um pouco complicado, mas a gente vai chegando lá. Pela graça de Deus. Pela graça. Vamos ver aqui. Aí você me faz assim, observar aquela situação de Davi, né, que foi considerada a menina dos olhos de Deus, né? Porque ele se chocava às vezes com os pecados dele mesmo, né? Reconhecendo, né? Mesmo ele estando tão desfiado da união com Deus, quando lá o sacerdote lá adverte ele toma aquele susto, né? E clama perdão a Deus, né? Arrependimento. Tem o arrependimento. Exatamente. O que acontece? Essa outra lei aqui, tá? Ela é a lei da... Vamos dar um nome aqui para ela aqui. Da corrupção, tá? Da fraqueza da carne. O que acontece? O pecado, ele vem, entra pela carne, certo? E aí desequilibra a balança. A nossa carne, ela é fraca, certo? Porque nós somos compostos de espiritual e físico. Só que a nossa parte física, ela não está pronta para lidar com o poder do conhecimento do bem e do mal. Então, ela é contaminada, certo? Pelo mal, enfraquecida, enferma, né? Pelo pecado. E aí a gente sempre acaba caindo nesse desvio aqui. Vamos chegar então agora na solução. Tá? Então entenda bem isso.
Você recebeu o poder do conhecimento do bem e do mal, certo? O bem e o mal. Como o seu corpo, ele sofreu um baque muito grande, que ele não estava preparado para aquilo, para controlar aquele poder, o mal tomou conta do seu corpo, da parte física. A sua mente, que está dentro do seu corpo, ela não foi contaminada. Quando você escolhe o que é bom, o filtro, o seu corpo funciona como filtro, porque você tem que expressar materialmente no uso físico. Só que o seu corpo, ele está doente, e aí você acaba fazendo o que é errado. Então é um ciclo vicioso. Como que se resolve isso? Quando você aceita Jesus, existe uma espécie de adição aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Essa abreviatura essa é o Espírito Santo. E aí, pelo Espírito, agora você tem de novo a força para conseguir alcançar aqui. E se você quiser, você ainda é livre para alcançar por aqui, tá? Normaliza a situação. Mas não é através de uma regra que é imposta. Não é isso. Não é isso, tá? Quando a nova aliança, o batismo no Espírito Santo na nova aliança, é uma nova programação, tá? Então, essa nova programação, a Bíblia vai falar, Deus vai pegar e vai escrever a lei dele dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, para que a gente não erre mais. Isso está lá na Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele vem ali com essa força, né, para alcançar aqui a lei de Deus. É uma força interna, através de uma reestruturação dessa situação mental aqui, tá? Para que são as nossas escolhas, aqui é o nosso interno, nosso mundo interior. E assim, finalmente, no Espírito, a gente consegue cumprir a lei de Deus. Não aquela lei do país, mas a lei de Deus, amar o próximo, a lei moral que a gente fala, no Espírito. Então, como eu falei para os irmãos, se a gente substituir, a gente fica complicando as coisas, né? Pessoa, certo? Outra pessoa, certo? Pessoa malvada. Outra pessoa, certo? Espírito Santo, você de novo, seu pecado, você, certo? Quando você substitui, você vê que agora tem uma pessoa ao seu lado que te ajuda a seguir as coisas de Deus. Essa pessoa, ela funciona como uma consciência, porque o Espírito Santo, ele age e você te dá uma consciência. O eu sou, né? Não só o eu. Certo? Então esse aqui virou agora o nosso superego. Ele não é um superego defeituoso, é um superego mais correto. Ego e o id. Então o nosso id ainda está
O problema está ligado à nossa carne. Mas o nosso ego e o nosso superego já estão, ok, saudáveis. Aqui ainda está doente. E aí a gente consegue, então, vencer. Agora a gente tem essa batalha toda aqui, né? Que é aquela mesma balança entre o bem e o mal. Nessa batalha que continua, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, para que vocês... Isso aqui se aplica ao crente, não é qualquer um. Eu já não estou mais falando de não crente, estou falando de crente. Porque o outro espírito humano, lá ele não tinha nem... A batalha era perdida sempre, não tinha guerra de verdade. O crente tem guerra de verdade dentro dele. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, para que você não faça aquilo que você quer. O espírito te puxa, vem cá pro lado bom. A carne puxa, vamos fazer aquilo que é errado. E aí você tem que escolher a quem você vai dar ouvido. Você tem liberdade, a quem você vai dar ouvido. Você decide. Você decide. O não crente não tem o você decide. Ele não decide nada, ele faz o mal. O crente, ele tem condições de escolha. O não crente não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Ele não pode escolher o bem, ele sempre escolhe o mal. Aí o pessoal falou que é degradação total, certo? Mas Jesus falou: vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, certo? Então ele tem o bem e o mal, certo? Ele faz sempre o mal, certo? Mas ele faz o bem, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos ter que voltar no comecinho. Deus chegou para Caim. Caim já tinha sido contaminado pelo pecado. Já nasceu com pecado. E aí Deus fala para Caim: Caim, por que você está com o semblante descaído? Se você proceder bem, você não vai ser aceito. Mas se você não proceder bem, o pecado jaz à porta. Ele é como um animal, como uma fera, né? Ele quer te pegar, ele vai te dar umas mordidas. Cumpre a você dominar o pecado. Então, a Bíblia vai falar em outro texto de pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado. Então, existe uma caminhada. A pessoa nasce, bebezinho, imagem de Deus, apesar de ser só o id, ela é inocente. E ela vai se destruindo, vai se degradando, vai se afundando no pecado. Então, antes da pessoa se afundar no pecado, ela consegue praticar o bem. Então, o povo judeu era religioso, tinha um monte de normas, eles conseguiam, com toda a disciplina, com todo o cuidado, mesmo sendo maus, dar boas coisas. Mas existia pessoas dentro do próprio povo de Deus, que a Bíblia fala que aqueles homens eram filhos de Belial, pessoas entregues à carnalidade, pessoas que se entregaram, que elas já não tinham mais a capacidade de escolha, porque a mente dela estava totalmente corrompida. Então é uma caminhada que o ser humano sem Deus faz até se afundar totalmente no pecado. Mas se ele não se afunda totalmente no pecado, ele ainda consegue fazer alguma coisa de bem. Ele tem alguma escolha, mas ele não vai ser perfeito para agradar a Deus. Ele vai chegar aí nos nossos 50%, vamos dizer assim. Antes
do estágio final de se afundar no pecado. O pecado vai tomando conta. O crente, se a pessoa está lá danificada, Deus consegue recuperar a pessoa e libertar a pessoa. Então a liberdade vem pelo auxílio que o Espírito Santo dá. Graças a Deus. Tá? Então, essa estrutura toda mental que a gente fala, né, o meu professor, ele descreveu como um prédio, certo? Que as colunas do prédio, Alicerce. fica dentro da terra, né? Então o prédio tem ali seus andares, é a estrutura do pecado. Deus veio aqui e demoliu esse prédio, então ficou lá um monte de escombros. Então, quando vem as nossas escolhas, aquelas que ia passar pelo prédio, sempre saía para o mal. Agora não, a gente, como a estrutura está demolida, a gente não é obrigado, não é obrigatório cair no mal. Cai no mal se você quiser, porque a estrutura do pecado, estrutura mental, de sempre ir para o erro, ela foi implodida. Você foi liberto da escravidão do pecado. Então aqui a gente pode chamar essa lei aqui de lei da escravidão do pecado. Certo? Você foi liberto disso pelo poder do Espírito, não foi pela lei. Paulo vai chegar em casa e falar: foi pela lei ou foi pelas obras da lei que vocês chegaram a tal ponto? Como é que vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem cair na carne? Porque as obras da lei são pela carne, pela força da carne, certo? Sem ação nenhuma do Espírito Santo. Então existe essa crítica que Paulo fala a respeito de viver pela lei e viver pela graça. Então, nós crentes, nós vamos pela graça, pelo Espírito, não é pela lei. A gente não tem nada a ver com aquela lei do Antigo Testamento. Aquela lei invoca as obras da carne. As obras da carne, elas são para o mal. Pelas obras da carne, ninguém vai se salvar, porque tudo que sai da obra da carne e da lei é o erro, o pecado. É pelo Espírito, não é pelo esforço próprio, é por deixar Deus transformar a sua cabecinha aqui. Então não é esforço, não é uma coisa na força da vontade, do que vem de Deus transformando você. É espiritual, não é por um querer humano simplesmente, pela vontade humana simplesmente. Daí aquilo que eu falei para os irmãos, a pessoa, diferente do religioso da época de Jesus, que fazia as coisas para aparecer, certo? A pessoa crente de verdade, que aceitou Jesus, que tem o Espírito Santo, ela vai fazer uma obra de caridade, não é para aparecer, ela não vai ficar orando em praça pública para se exibir, para conseguir elogios para a sua carne, para o seu ego. Ela vai fazer uma obra de caridade porque ela realmente está pensando no bem da outra pessoa, ela não está pensando em beneficência própria. Tá? Então, aqueles que eram os religiosos que viviam pela lei, eles conseguiam era excitar a carne na questão do orgulho pessoal. Paulo ele vai colocar esse exemplo, né? Como eu falei numa quarta-feira aqui, foi quarta-feira ou domingo. A única coisa que Paulo conseguiu sendo o melhor religioso de todos era perseguir a igreja, era matar, era odiar as pessoas que pensavam diferente. Ele fala: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, pela carne, pela lei, Paulo relaciona lei e carne, só se consegue mais erro, uma força, uma coisa superficial. Pelo Espírito
é algo que é uma transformação real, de verdade. Então, eu sei que é muito complicado, mas com mais tempo a gente vai esclarecer um pouco melhor as coisas, tá? Então eu espero que até aqui a gente tenha chegado em algum entendimento sobre as coisas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então encerrou o tempo. Vamos orar para terminar então. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu te rogo que o Senhor perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti a cada dia, que trabalhe em nós, no nosso interior e nos traga para o Seu lado, Senhor. Transforma o nosso ser, visita-nos, meu Pai, e nos levanta, meu Pai, e nos acude, meu Pai, e nos ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.